tensão aumenta na economia brasileira, faltando 9 dias para o tarifaço de Trump entrar em vigor. E você vai ver também. Presidentes da Câmara e do Senado também podem sofrer retaliações de Trump. Reembolso dos descontos indevidos do INSS começa amanhã. Uma imagem impressionante. Ultraleve cai de bico em rodovia na Itália. E ainda, Corinthians enfrenta pela primeira vez o goleiro Cássio, um dos maiores ídolos do clube. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quarta-feira. E olha, faltam 9 dias para o tarifaço de Trump contra o Brasil entrar em vigor. Os produtos brasileiros terão que pagar uma taxa de 50% para serem exportados para os Estados Unidos. E à medida que a data se aproxima, a tensão aumenta na economia nacional. Tensão e ansiedade rondam o governo brasileiro, que em reunião após reunião procura um meio de amenizar o prejuízo previsto no tarifaço de Trump. Nesta quarta-feira, foi a vez do Itamaraty, representado pelo secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros, Philip Gould, tentar um novo movimento, visando alguma mudança no atual cenário. O embaixador brasileiro discursou na Organização Mundial do Comércio, a OMC, como uma tentativa de frear a implementação da tarifa americana de 50% nos produtos brasileiros. Em seu discurso, Gould condenou a decisão de Trump e disse que as tarifas foram implementadas de forma caótica. O embaixador ainda destacou que as medidas correm o risco de lançar a economia mundial em uma espiral de preços altos e estagnação. E, por fim, deixou claro que as tarifas estão sendo usadas para interferir em assuntos internos de países. Apesar de diplomatas entenderem que a força de um único país não deva surtir muito efeito, o governo brasileiro ganhou o apoio de cerca de 40 governos, incluindo Rússia, Índia, China, União Europeia e Canadá. Já a diplomacia americana rebateu e indicou que seriam os demais países que não estariam cumprindo as regras internacionais do comércio e que as ações de Trump visam apenas reverter a situação. E o governo americano também estuda aplicar sanções a Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O motivo seria a conduta deles, considerada hostil à democracia e também alinhada à agenda do governo Lula. Donald Trump segue incomodado com o governo brasileiro e dessa vez passou a discutir a possibilidade de punir os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, com a aplicação de sanções. A Casa Branca decidiu mapear Hugo Mota após o deputado bloquear a votação do projeto de anistia aos réus e condenados por tentativa de golpe, o que impede que Jair Bolsonaro seja beneficiado. O texto, considerado prioridade pela oposição, continua travado pela presidência da Câmara. Já Davi Alcolumbre entra no radar de Trump depois de se recusar a pautar qualquer pedido de impeachment contra ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, que já teve seu visto revogado pelos Estados Unidos. Um dos movimentos mais criticados foi a decisão de Hugo Mota de impedir o funcionamento das comissões da Câmara durante o recesso parlamentar. A medida pegou a oposição de surpresa, já que planejava suspender as férias para acelerar projetos em resposta às determinações do STF contra o ex-presidente, como o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. E hoje nós temos o quadro Desvendando Fake News aqui no Jornal das 18h30. E quem vai apresentar é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Ale. E hoje a notícia, ou a fake notícia, é de política. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Exatamente, Kleber. E aproveitando o tema anterior sobre o presidente Donald Trump,
O Desvendando Fake News de hoje vai falar de uma notícia que surgiu nas redes sociais sobre a revogação do visto americano de 8 ministros do STF. Circulou nas redes sociais umas postagens que alegavam que a filha do ministro Luiz Roberto Barroso seria deportada dos Estados Unidos. As publicações diziam que Luna Barroso estuda em uma universidade americana e seria deportada por ter o visto cancelado. Mas o pôster é fake, Kleber. As publicações ganharam força nas redes sociais após Donald Trump suspender o visto do Alexandre de Moraes, de seus aliados e de familiares próximos. A assessoria de imprensa do STF esclareceu em nota que as alegações de que a filha do ministro Luiz Roberto Barroso estuda e advoga nos Estados Unidos são falsas, assim como é mentira que ela será deportada. A única filha de Barroso mora no Brasil e, segundo o LinkedIn de Luna, ela concluiu a pós-graduação em Yale, nos Estados Unidos, entre os anos de 2022 e 2023. Atualmente, ela é doutoranda em Direito Constitucional na Universidade de São Paulo e trabalha em solo nacional. Olha, Kleber, tem que ficar muito esperto com o que se vê na internet. Não dá para acreditar em qualquer coisa. E o Desvendando Fake News vai te ajudar com essa tarefa tão difícil. Eu fico por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais notícias. Então fique sempre alerta e até mais. Muito obrigado pelas informações, Ale. Até mais. E olha só, vamos mudar de assunto para falar que o INSS começa a reembolsar a partir de amanhã os aposentados e pensionistas que aderiram ao acordo para receber os descontos indevidos. E quem traz as informações agora é a repórter Elisa Lorini. Vamos ver? Os aposentados e pensionistas que já aderiram ao acordo proposto pelo governo federal começam a receber a devolução dos descontos indevidos a partir desta quinta-feira, dia 24. O reembolso será feito na conta em que o benefício é pago por ordem de adesão. Quem aderiu primeiro receberá primeiro. O pagamento será em parcela única, com correção pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial do país. Segundo o INSS, cerca de 600 mil aposentados e pensionistas já aderiram ao acordo. Não poderia ser descontado sem permissão. Isso é fato, é um erro grande do governo. Sim, tem que fazer o acordo, né? Pegar os dinheiros de volta, né? De acordo com a Agência Brasil, na semana passada, o Ministério da Previdência Social contabilizava quase 1,5 milhão de pessoas aptas a receber o ressarcimento pelos descontos indevidos feitos pelas entidades associativas. A principal vantagem do acordo, conforme o INSS, é o fato de não ser necessário ao aposentado gastar dinheiro com advogado. Outra vantagem é a possibilidade de o aposentado entrar com ações diretamente contra as associações que fizeram a cobrança indevida. O governo federal já bloqueou 2,8 bilhões de reais das associações por meio de ações judiciais. Esse acordo ele prevê o ressarcimento de uma única parcela e essa parcela será corrigida monetariamente pelo IPCA. Quem entrou na justiça não pode aderir ao acordo. Para aderir ao acordo, as pessoas terão que abrir mão do processo judicial e aí sim ele pode vir nos Correios e aderir. Caso contrário, permanece o acordo até a sua finalização. Podem aderir ao acordo os aposentados e pensionistas que contestaram os descontos indevidos e não receberam resposta da entidade ou associação após 15 dias úteis. Atualmente, mais de 3,2 milhões de pedidos já superaram o prazo para receber respostas das associações e entidades que representam os aposentados. A adesão é gratuita e antes de assinar o acordo, os aposentados e pensionistas podem consultar o valor que tem a receber. O prazo para quem ainda não fez o acordo vai até 14 de novembro e a adesão pode ser feita de forma remota pelo site Meu INSS ou pessoalmente nas agências dos Correios. E olha só, uma frente fria vai derrubar as temperaturas no sul e mudar o tempo no litoral do sudeste. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo.
A partir de hoje deve começar uma mudança ainda maior no tempo para a região sul do país. O motivo é o deslocamento marítimo de uma frente fria que, aos poucos, espalha nuvens carregadas e ventos úmidos e gelados pelo litoral. Uma massa de ar polar avança derrubando as temperaturas e aumentando a sensação de frio até o fim de semana, especialmente nas capitais Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. A chuva reaparece em pontos do oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com previsão de pancadas mais fortes entre quinta e sábado. Em Porto Alegre, o frio se intensifica, mínima de 7 graus e uma chuva que vai e volta. No fim de semana, os acumulados podem ultrapassar os 50 milímetros na capital e chegar perto dos 100 milímetros em áreas do sul gaúcho e do oeste do Paraná. Em Curitiba, a mínima prevista é de 9 graus e máxima de apenas 13, com o tempo nublado e úmido e sensação térmica ainda menor. Em São Paulo, uma mínima de 14 e máxima de 20, com grande chance de garoa e manhãs com nevoeiro. No centro-oeste, o cenário é completamente diferente. A massa de ar seco segue firme e as temperaturas continuam subindo. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, deve ter máxima acima de 31 ao longo da semana, com sol forte e umidade na casa dos 30%. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o calor aumenta. Os termômetros podem chegar a 39 graus no fim de semana e a umidade mínima despenca para 15% nas horas mais quentes. E veja a seguir, uma imagem impressionante, ultraleve cai de bico em rodovia da Itália. E ainda, Corinthians enfrenta o goleiro Cássio pela primeira vez. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha, agora nós vamos ver imagens impressionantes. Uma aeronave ultraleve caiu em uma rodovia da Itália, causando uma grande explosão. Alguns carros nem conseguiram desviar e atravessaram em meio às chamas. O acidente deixou 2 mortos. As imagens registradas por câmeras de segurança instaladas em uma rodovia na Itália mostram o momento em que uma aeronave ultraleve cai, explodindo assim que toca o chão. No momento da queda, haviam alguns carros na rodovia e 2 veículos não conseguiram frear a tempo e atravessaram as chamas. De acordo com a imprensa italiana, os ocupantes do veículo, um homem de 56 anos e outro de 49, escaparam do acidente sem nenhum ferimento. O acidente aéreo bloqueou a via. O fogo e a fumaça se espalharam rapidamente. O avião de pequeno porte saiu de Piacenza, no norte da Itália, e transportava um casal de idosos de 75 e 60 anos, que morreram com a queda. Os ultraleves são aeronaves pequenas e leves projetadas para atividades recreativas e de lazer, geralmente com capacidade para 1 ou 2 passageiros. O Ministério Público de Brescia, província onde aconteceu o acidente, solicitou uma investigação ao Departamento de Polícia de Milão para esclarecer as causas do acidente. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. José Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, o Flamengo anunciou agora há pouco uma demissão. Conta pra gente. Pois é, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. O Flamengo desligou agora à tarde o chefe do departamento médico do clube, José Luiz Runco, após as mensagens vazadas do médico criticando a situação do uruguaio Nico de la Cruz. José Luiz Runco foi demitido do Flamengo nesta quarta, após se tornar pública a mensagem na qual ele afirmou em um grupo do WhatsApp que o meia de la Cruz tem uma lesão crônica irreparável. No texto compartilhado em um grupo com mais de 70 pessoas, Runco chegou a afirmar que a venda só seria possível se algum clube tivesse interesse no meia por algum outro motivo que não fosse o de jogar futebol competitivo. A forma como Runco tratou o uruguaio na mensagem pegou muito mal entre os jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes do Flamengo. O staff do uruguaio afirmou que faltou ética a Runco e está inclusive cogitando processar o médico. O presidente BAP apostava em Runco como chefe do departamento médico do Flamengo desde sua campanha eleitoral em 2024. Ele assumiu o setor assim que a nova gestão assumiu em dezembro.
Desafeto declarado do seu antecessor no cargo, Márcio Taruni, logo no início do seu trabalho, Junco demitiu quase 40 pessoas do departamento. E Bruno, mudando de assunto agora, né? Parece que tem um reencontro hoje, que aliás vai mexer com a emoção de muitos corintianos pelo Campeonato Brasileiro. Conta pra gente, Bruno. Isso mesmo, Kleber. Corinthians e Cruzeiro entram em campo hoje. Essa partida marca o primeiro reencontro entre o Corinthians e o goleiro Cássio, que hoje defende o Cruzeiro. 712 partidas, 32 pênaltis defendidos, com o recorde histórico do clube, 9 títulos conquistados. Para muitos, o maior ídolo do alvinegro. Nesta noite, o ex-camisa 12, que hoje veste a 1 no Cruzeiro, Cássio volta a atuar na Neoquímica Arena, mas dessa vez defendendo outro clube. O torcedor corintiano nunca vai esquecer dos milagres feitos pelo goleiro em 2012, quando o time conquistou sua inédita Libertadores e o Mundial. Cássio se despediu do timão em maio de 2024 e passou a vestir a cor azul. Hoje, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Casa do Timão às 19h30. O alvinegro vem de derrota no clássico contra o São Paulo e atualmente enfrenta uma crise interna que reflete no campo. O time precisa vencer em casa para espantar a má fase do Parque São Jorge. Já a Raposa é líder do campeonato e vem de goleada contra o Juventude no Mineirão e quer pontuar para aumentar a diferença para o segundo colocado Flamengo. E Bruno, continuando falando, né, do Brasileirão, hoje à noite está cheio de jogos e bons jogos, né? Conta pra gente quais são as partidas que estão marcadas para essa quarta-feira. Exato, Kleber. Vamos dar uma olhada na tabela. A rodada já começa às 19 horas com 2 jogos. Quem abre é o Fluminense, que vai encarar o Palmeiras no Maracanã. O Alviverde está no Rio de Janeiro em busca da vitória para se aproximar ainda mais do líder Cruzeiro. No mesmo horário, o Ceará encara o Mirassol na Arena Castelão. O Vozão quer manter o bom aproveitamento de 75% em casa. E o Mirassol chega embalado por uma série de 6 jogos sem perder, ocupando a 7ª posição, mesmo tendo partidas a menos do que seus adversários. Mais tarde, às 19h30, Cruzeiro e Corinthians medem forças na Neoquímica Arena. O Timão vem de derrota no clássico para o São Paulo e vive um momento de instabilidade. Já o Cruzeiro é líder isolado do Brasileirão e é o time com mais jogos de invencibilidade entre aqueles que estão nas 4 divisões nacionais. São 15 jogos na temporada sem perder, sendo 10 pelo Brasileirão. E para fechar a rodada, 3 jogos acontecem às 21h30. O Santos recebe o Internacional na Vila Belmiro e precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Colorado quer garantir a 3ª vitória seguida. Ao mesmo tempo, Red Bull Bragantino e Flamengo se enfrentam no estádio Cícero de Souza Marques, em disputa direta pelas primeiras colocações. Fechando os duelos de hoje, Vitória e Sport se enfrentam no Barradão em disputa da parte de baixo da tabela. É um jogo melhor que o outro, né, Kleber? Vamos ficar de olho. Então é isso, eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado, Bruno, e até mais. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.